Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times, do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Final de semana teremos a quinta rodada do Brasileirão 2020. Que temos aí como surpresa os times do Rio, né? O Vasco como líder do campeonato e o Flamengo, o último campeão na zona do rebaixamento. Será que vai se manter assim? Não vai se manter? Será que o Flamengo consegue sair da zona de rebaixamento? Será que o Vasco consegue manter a liderança? Isso a gente só vai saber no final da rodada. Mas o canal Resenha com Magalhães, como é de costume, está fazendo aquela análise pré-rodada. Então, eu peço a vocês, meus amigos torcedores brasileiros que acompanham o canal Resenha com Magalhães aí, o Brasileirão 2020. Rapaz, aqui no Rio tá frio, hein? Esfriou. Nada parecido com São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul do país, nada parecido com isso. Mas aqui no Rio chegou a 20 graus, o negócio já fica esquisito. Então eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários e entre no nosso WhatsApp para fazer parte do grupo aí do Resenha com Magalhães, que é dividido por torcidas. Você vai no nosso WhatsApp, diz o seu nome e o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. E lá você vai bater papo com vários torcedores do seu time. Então vamos lá, galera. E se quiser ajudar o canal, aqui embaixo você pode se tornar membro do canal Resenha com Magalhães. E só para avisar, os 3 amigos que ganharam a caneca e o squeeze, já está comigo as peças, só que o correio está de greve. Na segunda-feira ou na terça eu ia colocar, está de greve. E aqui onde eu moro só tem uma agência do correio. E ela está fechada. Eu estou esperando abrir para mim poder enviar aí os 2 squeeze e a caneca, ou 2 canecas, um squeeze, uma coisa assim, para os amigos, torcedores do Atlético Paranaense e do Bahia. Então vamos lá, galera. Teremos 3 jogos no sábado e 7 jogos no domingo. Os jogos de sábado. Vai abrir às 16 horas Atlético Paranaense e Fluminense. Atlético Paranaense deu uma caída. 2 vitórias e agora 2 derrotas. Estão reclamando muito, a torcida já está pegando no pé. O Fluminense vem de uma derrota para o Bragantino, tinha feito uma grande partida e ganhou do Internacional e agora perde o Bragantino. Mas acredito eu que a tônica do Fluminense seja essa mesmo. Vai fazer bom jogo, vai ganhar aqui, na outra partida já vai fazer um mau jogo, vai perder, vai jogar bem, vai perder, vai jogar mal, vai ganhar. O Fluminense vai ser um time, na minha visão, um time muito gangorra. E o Atlético Paranaense é um time que dos últimos 3 anos não é o mais forte, dos últimos 3 anos é o mais fraco, que também vai ter muita instabilidade. Tem problemas de meio campo, mas jogando em casa, com tudo que está acontecendo, tanto no Atlético Paranaense quanto no Fluminense, é um jogo para se dar um suspiro, levantar a moral. Mas eu coloco o Atlético Paranaense, não desmerecendo o Fluminense, mas por estar jogando em casa, tem um jogo um pouco mais veloz, se não chover vai facilitar também. Tem o frio, que deve estar um frio da porra, deve estar um frio lá, isso para quem joga lá já tem um pouco mais de costume. Aqui pro pessoal do Rio isso faz diferença. Então eu ainda coloco o Atlético Paranaense como favorito. Na classificação aqui, o Atlético Paranaense está em 6º lugar com 6 pontos e o Fluminense está aqui em 14º com 4 pontos. Ainda está todo mundo muito junto, né? Tudo muito junto. Mas eu coloco o Atlético Paranaense
ainda como favorito, e principalmente por estar jogando em casa, apesar de não ter torcida. Mas o Atlético precisa ganhar. Porque se o Atlético empatar, sei não, irmão. Sei não. E o Fluminense também. O Fluminense tem que tentar manter uma regularidade. Seria uma vitória excepcional para o Fluminense. Dá para o Fluminense ganhar? Dá. Dá. Porque o Atlético Paranaense também está oscilando pra caramba. Tu não sabe qual é o Atlético Paranaense que o Fluminense vai jogar. Os dos 2 primeiros jogos ou os dos 2 últimos? Se for dos 2 últimos, o Fluminense tem chance de ganhar. Se for dos 2 primeiros, fica mais complicado. O Atlético tem muita velocidade. Mas eu coloco com uma certa vantagem para o Atlético Paranaense. Internacional e Atlético Mineiro. Parceiro, os dois estão com 9 pontos. O Atlético era líder, perdeu essa rodada para o Botafogo. O Inter perdeu na rodada passada para o Fluminense, mas ganhou nessa. O líder agora é o Vasco, mas está todo mundo com 9 pontos. Um jogo encardido, parceiro. Um jogo encardido. Um jogo, rapaz, jogão, hein? Vou querer ver. Internacional Atlético Mineiro, jogão, jogão. Se tiver um vitorioso desse jogo aí, vai dar uma estufada no peito, parceiro. Jogão, Inter e Atlético Mineiro. Cara, essa eu quero ver o Atlético Mineiro tentar se impor em cima do Internacional jogando fora. Não acredito. Acredito que o Atlético Mineiro vá mais ou menos do mesmo estilo que jogou contra o Flamengo, fora de casa, na primeira rodada. Só que se o Atlético Mineiro jogar do mesmo estilo que jogou contra o Flamengo, ele vai ter que contar com uma coisa que ele contou no jogo contra o Flamengo, a sorte. Porque o Atlético Mineiro deu muita sorte, porque o que o Flamengo criou e perdeu de gol foi uma festa. E eu venho falando isso aqui. O sistema defensivo do Atlético é meio pá. Essa eu quero ver o Atlético manter a marcação lá em cima contra o Internacional fora de casa. Não acredito. E o Inter vai ter que propor o jogo, por estar jogando em casa. Vai ter que colocar ali um meio-campo que ajude a criar, que tenha uma qualidade, que tenha chute de fora da área. Então seria bom que o Galhardo fosse o titular. Não tem o Guerreiro, mas o Galhardo ali não tem hipótese, que foi expulso. Vai ter que entrar com outro jogador ali, mas o Internacional tinha que ganhar o meio-campo. Ganhar o meio-campo. Um dos caminhos é ganhar o meio-campo e explorar as laterais do Atlético, caso o Atlético suba, que eu não acredito que o Atlético vai subir muito. Vai ficar com a bola, mas não vai subir muito. Vai tentar ficar um pouco mais no reativo. Mas isso vai depender muito também da forma como o Internacional vai entrar. É um jogo bem estudado, bem pegado, e vou ser bem sincero, o Atlético Paranaense e Fluminense não tem cara de empate. Para mim vai ter um vitorioso. Coloca o Atlético Paranaense com uma certa vantagem. Internacional e Atlético Mineiro, parceiro, a única vantagem que eu coloco mesmo é do Internacional estar jogando em casa, mas o jogo é muito parelho, muito parelho. Os times estão muito parecidos, muito parecidos. E se você pegar aqui, Internacional, ó, saldo de gols do Inter, 5. Saldo de gols do Atlético, 3. Os dois times fizeram 7 gols. Só que o Atlético Mineiro tomou mais. É o que eu estou falando. O Atlético Mineiro é mais exposto. Se ele jogar do jeito que ele jogou contra o Flamengo, ele vai perder. Ele vai ter que contar com a sorte do Internacional perder a quantidade de gols que o Flamengo perdeu. Cara, um jogo muito parelho. O Inter e Atlético Mineiro é um jogo muito parelho, muito difícil para os dois. Pode acontecer qualquer coisa. Qualquer coisa.
não vejo favorito. Qualquer resultado nesse jogo, para mim, vai ser normal. Goiás e Atlético Goianiense. Goiás, o treinador já foi embora, já foi, parece também, um membro lá da direção, foi embora. Clássico, cara. Clássico. Clássico. O Atlético Goianiense fez uma grande partida contra o Flamengo, jogando mais reativo. Depois empatou com o Sport e perdeu a última. O Goiás vem aí de... tá aqui embaixo, ó. O Atlético Goianiense está em 12º com 4 e o Goiás com 1 ponto. 2 derrotas e um empate. O Atlético Goianiense tem uma vitória, um empate e uma derrota. Situação pior para o Goiás. Uma pressão muito maior em cima do Goiás do que do Atlético Goianiense. Nesse caso aí, clássico é clássico, na boa. Também não tem favorito. Não tem favorito, mas o Atlético Goianiense está na situação mais confortável por estar na frente. O empate para o Atlético Goianiense mantém o Goiás atrás de você. Atrás dele, no caso. Acredito que o Goiás tente impor um pouquinho, se impor um pouquinho mais, apesar de estar sem técnico ainda. Não sei se já contratou. Um jogo encardido. Um jogo encardido. O Atlético Goianiense é perigoso. Jogo difícil para o Goiás, mas também um jogo difícil para o Atlético Goianiense, que o Goiás fez uma grande partida contra o Palmeiras, se não estiver enganado. Cara. Também jogo sem favorito. Para mim, por enquanto, o único jogo com favorito de sábado é do Atlético Paranaense e Fluminense. Mesmo assim, porque está jogando em casa. O do Internacional tem uma pequenininha vantagem também só de jogar em casa, porque os times são muito parelhos. E o Goiás Atlético Goianiense não tem favorito nenhum. Aí vamos para domingo. Domingo, Flamengo e Botafogo. Flamengo pressionado, porque está na zona do rebaixamento. Eu disse, o time do Flamengo, o último jogo contra o Grêmio, eu vou ser bem sério, não achei que o Flamengo jogou mal. O Flamengo, para mim, deu uma evoluída. Os jogadores estão incomodados, estão tentando se fechar com o treinador, estão entendendo o novo jeito do treinador, que não é o Jorge Jesus. Tem um monte de coisa dentro e fora de campo que tem que se ajustar, mas o Flamengo também, igual o Botafogo, não tem tempo para treinar. O treino está sendo nos jogos, mas o Flamengo, mesmo com toda essa situação, o Flamengo cria muito. Em todos os jogos o Flamengo criou muito, mas também perdeu muito gol. Tem um problema com o seu atacante, com os seus principais atacantes, o Bruno Henrique, que não vem fazendo uma grande partida, mas sempre contra o Botafogo ele joga bem. Vamos ver o Flamengo. É um jogo que o Flamengo entra pressionado por estar na zona de abaixamento. E o Botafogo surpreendeu, vem aí de uma grande vitória sobre o ex-líder do Campeonato Atlético Mineiro. Fez um jogo muito aguerrido, com muita velocidade, com o Babi fazendo uma grande partida, entrou com 2 centroavantes, fazendo contra-ataque pelas laterais, com muita velocidade, surpreendeu o Atlético Mineiro e vai jogar contra um time, no caso do Flamengo, que tem um esquema muito parecido com o Atlético Mineiro. O Flamengo joga com as suas linhas muito altas. Não acredito, até porque não tem os jogadores com esta característica de ficar com a bola, então dificilmente o Botafogo vai comandar o jogo. Provavelmente quem vai comandar o jogo é o Flamengo, vai ficar com a posse de bola. E para o Flamengo fazer gol vai ter que arriscar. E arriscando, naturalmente ele vai ficar exposto. Então eu acredito que o Botafogo não mude muito do que fez contra o Atlético Mineiro. Posso até acreditar que o Botafogo vai até marcar um pouquinho mais alto, marcar um pouco a saída de bola, dificultar um pouco a saída de bola, porque a saída de bola do Flamengo com o Jorge Jesus era de um jeito, a saída de bola com o Demonec é outro. O Flamengo está um time mais lento, está um pouco mais estático, porque os jogadores ainda não se encaixaram direito no que o treinador quer. Então o Botafogo pode explorar essa saída de bola, essa dificuldade que o Flamengo está tendo. Só que tem que
entender que os jogadores do Flamengo têm qualidade, não estão vivendo um bom momento alguns jogadores. Botafogo pode explorar a ausência de um lateral direito, porém, se jogar o René, ele não é lateral direito, é lateral esquerdo, mas ele marca muito, ele marca mais do que até o Felipe Luiz. Então quem for cair pelo lado do René vai ter uma dificuldade, porque ele marca muito, ele tem um centro de colocação muito bom, vai ter dificuldade que vai jogar com a perna trocada, mas ele marca muito. Então eu acredito que o Flamengo não vai sair muito com o René, o Flamengo vai segurar um pouco mais os laterais, mas vai propor um jogo interessante. Flamengo e Botafogo, onde o Botafogo entra mais tranquilo e o Flamengo entra na zona de rebaixamento. Na classificação, o Flamengo está em 17º com 4 pontos e o Botafogo está em 8º com 5 pontos. É um jogo direto. Se o Botafogo se der empate, o Flamengo continua atrás do Botafogo e provavelmente o Flamengo vai continuar na zona de rebaixamento no final da rodada. E se o Flamengo ganha, o Flamengo troca de lugar com o Botafogo. Vai ficar na frente do Botafogo com 2 pontos. Se o Botafogo ganhar, o Botafogo dá um salto legal, vai lá para 8 pontos, já vai ficar mais perto ali do G4 e dá um fôlego maior e uma estima maior, porque ganha do Atlético, ganha do Flamengo. Um jogo bem parelho, aonde o momento menos conturbado é do Botafogo, mas ninguém pode esquecer. O time do Flamengo está passando por uma turbulência, realmente está. Pode encaixar, voltar a encaixar? Pode. Os adversários têm que rezar para o Flamengo nunca encaixar. O Flamengo continuar desencaixado. O que eu não acho que vai acontecer. Eu acredito que esse time do Flamengo vai se encaixar. Até que na marra. Até que na marra. Porque os jogadores têm qualidade. E uma hora o Flamengo vai ter uma sequência. Não sei se vai começar contra o Botafogo. A gente não sabe. O Flamengo pode jogar mal. E o Botafogo fazia a mesma tática que fez contra o Atlético Mineiro e ganhar. Um jogo bem parelho, onde eu não vejo favorito, mas um momento é melhor do Botafogo. Mas é clássico e tudo pode acontecer. Também não vejo favorito, mas o momento é um pouco melhor do Botafogo. E o jogo acho que é no Maracanã, não é no Engenhão, porque o Flamengo é o mandante. E jogo 11 horas de domingo. O Flamengo vai ter que se fechar com o treinador. E o Botafogo manter o que fez contra o Atlético Mineiro. Se manter e o Flamengo continuar perdendo os gols que tiver, o Botafogo ganha. O Botafogo ganha. Eu estou falando isso por quê? Porque o Atlético Mineiro criou pra cacete. Criou muito, só não fez o gol. Até fez um, mas criou muito. Então, o Botafogo se fechou muito, mas o time adversário teve chances. Não é que não teve chance, teve chance. Então, se o Botafogo der a sorte do Flamengo continuar perdendo a quantidade de gols e o Botafogo manter aquele foco, o Botafogo tem chance de ganhar. E o Flamengo tem que acertar o pé na finalização. E o Bruno Henrique voltar a jogar, que aí já vai ajudar. Vasco da Gama e Grêmio. Bom, líder do campeonato Vasco, empolgadaço, é um time reativo, parecido com o do Botafogo. É um time que chuta muito pouco, se defende muito, mas é um time preciso. Se continuar assim, com essa precisão, vai ganhar do Grêmio. Porque o Grêmio é um time que vai propor o jogo. Não acredito que o Vasco vai propor o jogo. Quem vai propor o jogo é o Grêmio. E o Vasco vai tentar ser aquele time certeiro como foi nos últimos jogos. Por isso é o líder do campeonato. Se o Vasco manter essa precisão que está tendo, ganha. Ganha. E o Grêmio, se conseguir fazer um gol e fizer a mesma coisa que fez contra o Flamengo, de recuar, pode ter o empate ou perder. É um jogo bem parelho, bem parelho. São dois times com características completamente diferentes, igual o Flamengo e o Botafogo, são dois times com características completamente diferentes.
tanto o Flamengo quanto o Grêmio vão jogar contra times que a tática principal e que está dando certo é ser reativo. Os dois ganharam assim na última rodada. Não quer dizer que vão ganhar, que essa tática sempre vai funcionar, não necessariamente. Teremos dois jogos aí de dois times que propõem o jogo contra dois times que esperam mais e saem no contra-ataque. Bom duelo. Não coloco favorito ali Flamengo e Botafogo, como eu disse, mas o Botafogo vive um melhor momento. E o Vasco da Gama e Grêmio vivem um bom momento os dois. Os dois vivem um bom momento. O Vasco é o líder com 9 pontos e o Grêmio está em sétimo com 6 pontos. É que o Grêmio empatou muito. O Grêmio empatou muito. Um bom jogo. Um bom jogo. Bom jogo. O Vasco se defende bem, está tomando muito poucos gols. Eu coloco uma certa vantagem para o Vasco da Gama nesse momento. Vasco e Grêmio colocam uma certa vantagem, porque o Vasco está se defendendo bem. E o Grêmio vai ter que atacar, a não ser que o Grêmio queira o empate também. Mas aí está empatando demais, está perdendo ponto demais. Então acredito que o Grêmio vai explorar um pouquinho, ficar mais com a bola. Mais um jogo bem encardido, mas pelo momento, o momento do Vasco é um pouco melhor do que o do Grêmio. Então eu coloco o Vasco com a ligeira vantagem também por estar jogando em casa em São Januário, que eu acredito que o jogo seja em São Januário. Palmeiras e Santos. Palmeiras não vem jogando bem, vem de uma vitória igual o Santos, vem de uma vitória os dois. Mas o Palmeiras não vem jogando bem, ganhou, mas não jogou bem. O Santos vem de um grande jogo contra o Atlético Paranaense. Marinho jogou muito bem, Soteldo jogou muito bem. Estão desequilibrando tanto o Soteldo quanto o Marinho. E no Palmeiras não tem ninguém desequilibrando e está jogando mal. Palmeiras e Santos. Eu coloco o Santos com a ligeira vantagem nesse clássico. Nos clássicos Goiás e Atlético Goianiense eu não vejo vantagem. Flamengo e Botafogo também não vejo vantagem, mas vejo um momento melhor do Botafogo. E Palmeiras e Santos, eu vejo o Santos com a ligeira vantagem. Apesar de jogar fora de casa, é mano de campo do Palmeiras, mas o momento do Santos é um pouquinho melhor, porque tem dois jogadores somente no ataque que estão numa fase muito boa, que é o Soteldo e o Marinho. E o Palmeiras vem jogando mal e não tem nenhum jogador em fase boa. Tem um Patrick de Paula ali, mas um cara mais pro meio ali. Então, no ataque não tem ninguém fazendo diferença. O Santos tem. E isso faz diferença, muita diferença. Então eu coloco o Santos com a ligeira vantagem em cima do Palmeiras para esse clássico. Bragantino e Curitiba. Bragantino. Curitiba vem sem técnico, vem aí de várias derrotas, está numa crise danada. O Bragantino, time muito ajustadinho, ganhou a última partida do Fluminense, veio de alguns empates, ganhou, incorporou, vai jogar em casa. O Bragantino é muito favorito. O fato de ser muito favorito não quer dizer que vai ganhar. Mas até esse momento, o único que eu vejo com favoritismo bem acima é o Bragantino. Dois times que subiram esse ano para a Série A. Então eu coloco nesse momento o Bragantino como favorito. Vai ser surpresa se o Curitiba ganhar. Para mim, esse é o jogo que vai ter surpresa se o Curitiba ganhar. Sport Recife São Paulo. Sport Recife perdeu a última, mas vem fazendo um jogo consistente. Tem um problema de criação, mas vem fazendo um jogo consistente. Vai jogar em casa contra o São Paulo, que empatou contra o Bahia, muito porque o Bahia recuou demais. Se o Bahia é um pouquinho mais ousado, ganhava o jogo. São Paulo também não vem jogando bem, igual o Palmeiras. O Diniz está pressionado pra cacete. É um time que tem uma qualidade maior do que o do Sport. Isso é fato. Na boa, não coloco favorito.
não coloco favorito. Sport São Paulo, não coloco favorito. Dando uma olhada aqui, ó. Olha, o Sport está em 16º com 4 pontos. E o São Paulo em 13º também com 4 pontos. Então estão muito parecidos, muito parelho. Apesar do Sport jogar em casa, eu não coloco o Sport como favorito, porque o time do São Paulo é melhor. Não vem jogando mais, mas é melhor. Mas o time do Sport tem um problema de criação, mas pode trabalhar o contra-ataque. Acredito eu que o São Paulo vai agredir mais, vai tentar ficar mais com a bola e provavelmente vai dar espaço. Então, eu não coloco vantagem para o Sport, mas também não coloco vantagem para o São Paulo. Para mim é um jogo muito parelho, que pode dar qualquer resultado. E Ceará e Bahia, outro clássico. O momento é do Bahia. O momento é do Bahia. Não é a Copa do Nordeste, não é mata-mata. É pontos corridos. O Ceará está desesperado. O Ceará está na zona de rebaixamento. Só não é o último porque o Curitiba não ganhou de ninguém. Será uma situação bem complicada. O empate não fica ruim para o Bahia. Então quem precisa ganhar desesperadamente é o Ceará. Então o Ceará desta vez vai ter que ir para cima do Bahia. Por quê? O Ceará nos 2 jogos contra o Bahia fez um jogo mais equilibrado. Veio de ter eliminado seu arquirrival Fortaleza. Fez um esquema lá que prejudicou o Bahia, levou vantagem em cima do Bahia nos 2 jogos. O Ceará mereceu ser campeão, porque fez 2 jogos melhor do que o Bahia. Mas naquele jogo, o Bahia tinha a missão de propor o jogo. Tinha com mais intenção de propor o jogo. Acredito que o Roger vai aproveitar a pressão que o Ceará tá de pontuação. Porque o Ceará precisa ganhar. 1 ponto não vai ajudar o Ceará. O Ceará precisa de 3 pontos. Para não ver o pessoal se distanciar muito. Então, acredito que o Bahia vai ser um pouco mais cauteloso e o Ceará vai ter que propor, vai ter que se expor um pouquinho mais. Jogo interessante, mas que neste momento eu coloco a vantagem do Bahia. Apesar do Bahia vir me decepcionando com essa situação de toda hora que faz um gol recua. Parece que não aprende. Deixou de ganhar do São Paulo por causa disso. Mas eu coloco o Bahia, mesmo jogando fora de casa, eu coloco o Bahia com uma pequena vantagem por causa do momento. Só por causa disso. Só por causa do momento. Ceará pode ganhar? Pode. Tem condições? Tem. Tem que mudar a fórmula como está jogando. Porque o Ceará continua jogando achando que está na Copa do Nordeste e no Campeonato Regional. Não é. Se o Ceará entender, os jogadores entenderem que está no Campeonato Brasileiro, pode ganhar do Bahia sim. Pode ganhar do Bahia sim. Jogar por 3 pontos, pode ganhar do Bahia sim. O momento é melhor do Bahia. Mas é um jogo bem parelho, mas pelo momento ser melhor do Bahia, eu coloco uma pequena vantagem. Mas o jogo é muito parelho. Muito parelho. Muito parelho. Então, essa foi a minha análise. E agora é aguardar para ver o que é que acontece. Um grande abraço, até mais. Valeu, fui!